Salve progressistas, eu sou o Clayson. Hoje nós temos dois assuntos que tomaram as redes sociais, que estão tomando a opinião pública a respeito de evangélicos. O primeiro assunto é sobre essa suspensão. A Receita Federal ela promove essa suspensão da imunidade tributária sobre os salários dos líderes religiosos. Esse benefício ele foi concedido em 2022 durante o governo Bolsonaro. E foi mais um daqueles benefícios que a gente falou aqui no canal, explicando claramente que o Bolsonaro estava fazendo acenos, vamos dizer assim, para ter o apoio dos evangélicos na sua eleição. 2022 foi um ano caótico para o país. Bolsonaro usou todas as armas possíveis para que ele pudesse se eleger. E isso incluiu dinheiro para motorista de caminhão, para motorista de táxi, gás de cozinha, dobrar, triplicar valores, como o do auxílio emergencial, que depois passou a ser o valor do Bolsa Família. Jogou dinheiro às tampas. E dentre muitas questões que ele fez, além daquele orçamento secreto, com liberação de verbas e tudo mais, teve essa situação. Ele isentou líderes religiosos de imposto, que já é um problema, porque a gente sabe, as igrejas, elas são isentas de impostos por uma série de questões. E aí o salário dos líderes religiosos passaram a ter essa isenção de imposto de renda, que não é, olha, nós não estamos falando dos impostos que qualquer trabalhador tem que pagar do seu salário, não. Nós estamos falando desses caras que são bem mais ricos dentro das igrejas e simplesmente, olha só, Bolsonaro isentou esses caras de imposto de renda. Uma coisa assim, pornográfica, para não dizer outra coisa, né? E aí, essa imunidade tributária nesses salários, né, esse benefício, ele foi cortado. E agora, como você está vendo aqui, ó, afronta aos religiosos. Pastores da bancada evangélica culpam Lula por anulação de isenção fiscal. Receita Federal suspendeu a imunidade tributária sobre os salários dos líderes religiosos. O benefício havia sido concedido em 2022, durante o governo Bolsonaro. E olha, nós temos um debate que é muito longo, muito extenso, que vale a pena a gente aprofundar. Nós vamos fazer isso nos próximos vídeos, que foi levantado, inclusive, depois desse pedido de CPI do padre Júlio Lancelotti, que é a CPI das igrejas evangélicas. Esse debate, apesar de a gente saber que é muito difícil de se concretizar, porque nós temos uma bancada enorme, e eu vou trazer para você detalhes sobre essa bancada, detalhes sobre tudo que ocorre, a gente sabe que é um debate importante. A gente precisa lançar luz sobre essas questões. Então agora nós temos aqui a fala, eu até pensei, será que eu devo reproduzir essa fala? Mas só para você entender o clima. A esquerda pratica o ditado aos amigos tudo, aos inimigos a lei, diz Viana. Viana é o Carlos Viana, que é um senador que faz parte, ele é o presidente da bancada evangélica no Senado, que é, assim, a gente tem senadores em Minas Gerais que são um lixo como políticos. Não me refiro à pessoa deles. Eu falo a atuação política. A gente tem um dos piores senadores da história do Brasil, que é mineiro, que é o Cleitinho, e nós temos esse Carlos Viana, um sujeito que era apresentador da Record e tudo mais, e tá lá falando a respeito disso. E aí, esse argumento, perseguição religiosa, também foi mencionado pelo pastor Marco Feliciano, da Assembleia de Deus. Lula iniciou sua vingança contra nós. Esses caras todos estão botando um ovinho. Meu netinho tá aqui. Eles estão botando um ovinho de raiva. Estão uma beia. Uma beia. Mas eu acredito que seja o mínimo a ser feito, né? Tem outras falas aqui do bispo Robson Rodovalho, lá do Sara Nossa Terra, muitas outras falas, eu não vou reproduzir todas, mas é só para você entender o que está acontecendo. Uma outra informação que eu quero trazer agora para você é sobre um pastor que iria fazer uma fala, que tal de Douglas Wilson. Vou trazer detalhes sobre ele, sempre pedindo para você dar o like, você já estava esquecendo. Dê o like e se inscreva no canal. Por favor, se inscreva no canal.
dê essa força aqui pra gente, você estava esquecendo. Por isso que eu tenho que lembrar. Eu tenho que lembrar para você dar o like, senão você realmente esquece. E daqui a pouquinho, no final do vídeo, nós vamos falar a respeito dessa oportunidade que você tem de trabalhar aqui no Brasil, apenas com o seu celular e receber em dólar. Você trabalha aqui no Brasil e recebe em dólar. Daqui a pouquinho no final do vídeo. Mas agora eu quero explicar um pouco sobre esse pastor. Nós tivemos uma informação que tinha saído aqui no Intercept Brasil. Congresso Evangélico trará ao Brasil pastor americano que defende a escravidão. Consciência Cristã convidou o pastor evangélico Douglas Wilson, conhecido por seu apoio à escravidão, para palestrar na Paraíba. E aqui, logo nas primeiras linhas, os organizadores do congresso mais importante do campo evangélico calvinista, a Consciência Cristã, têm se gabado de trazer esse ano ao Brasil um defensor contumaz da ideia de que a Bíblia autoriza a escravidão, o pastor americano Douglas Wilson, líder da cada vez mais influente Igreja de Cristo. Ele escreveu 2 livros que buscam tirar o estigma do sistema escravista no sul dos Estados Unidos. É um cara desse que eles estavam trazendo aqui para o Brasil. E houve uma movimentação desde quando o Intercept colocou, aliás, parabéns, né, ao trabalho do Intercept, mais especificamente ao Ronilson Pacheco, que é o jornalista que falou a respeito disso. Depois disso, criou, logicamente, uma comoção nas redes sociais e acabou chegando até o final, que foi o resultado que nós vamos trazer aqui por intermédio do vídeo do próprio responsável pela tal Consciência Cristã. Primeiro eu quero falar rapidamente para você sobre o que é esse pensamento calvinista e por que dentro do pensamento calvinista defender a escravidão é tudo certo. O pensamento calvinista tem esse nome por conta de Calvino, que foi um protestante suíço que criou essa doutrina, a doutrina da predestinação, dentre outras, tá? Não foi só isso, não. O Tempo diz que é uma blasfêmia a doutrina calvinista da predestinação. Segundo ela, Deus criou uma parte da humanidade para ser salva e a outra parte para ser condenada. E aí a gente entende claramente como é que é esse pensamento calvinista, né? Deus fez uma parte da humanidade para ser condenado, para ir para o inferno, para arder no mármore. Esse é o pensamento calvinista, que eles defendem tanto. Então, se Deus fez uma parte da humanidade para ser condenado, para ir para o inferno, por que Deus não faria uma parte da humanidade para ser escravo? Então, esse sujeito, esse Douglas Wilson, que é branco, né? Vamos lá! Ah, é branco? Eu tô sendo o branquelinho. Esse sujeito, a gente tem que falar isso porque é claro que ele seria branco, né? Isso é óbvio, né? Ele acha que tá certo. Tem que escravizar mesmo. Tá? E isso nós estamos em 2024, tá, gente? Ele não tá falando que isso foi certo no passado. Ele tá dizendo que é certo hoje, que haja escravos e que era certo que havia escravos na época em que havia escravos. Ele defende isso. Então esse pensamento, ele é um pensamento que mostra claramente o que é, dentro de igrejas protestantes, o pensamento da extrema-direita, que é racista, que é reacionário. E o resultado disso, na própria Suíça, tem uma reportagem aqui, não religiosos se tornam maioria na Suíça, país reformado por Calvino, João Calvino. Um dos berços da reforma protestante vive um declínio da fé cristã. Os protestantes reformados vão à igreja menos de 5 vezes ao ano. E aqui a gente tem uma situação que mostra claramente o que ocorre quando você invade uma fé, uma crença, para colocar questões que não tem absolutamente nada a ver com... Você acha que isso tem a ver com o pensamento cristão? E aí fica esse debate. Eu não quero aqui dizer que existe o certo e errado, trazer você para um pensamento, para outro pensamento. Eu estou aqui colocando dados, tá? Não é uma questão de opinião falar que a Suíça hoje tem muito mais ateu do que calvinista ou protestante ou cristão. O resultado disso está aí.
Então é importante a gente colocar essas questões aqui. O responsável por esse evento, ele cancelou a vinda desse pastor que defende a escravidão aqui no Brasil. E ele fez um vídeo a respeito, olha só. Compreendendo que Deus comanda todas as coisas e faz tudo cooperar para o bem daqueles que o amam, Romanos 8:28, decidimos cancelar a participação do pastor Douglas Wilson da Christian Church após polêmicas levantadas por interpretações de falas do preletor sobre o tema sensível da escravidão no contexto americano, as quais, por solicitação da VINAC, foram prontamente respondidas em carta aberta ao povo brasileiro, onde ele faz o devido esclarecimento. Link abaixo. Considerando as reações, as veiculações de sua presença entre nós, inclusive com incitação a crimes de ódio e eventualmente a escalada de violência física, julgamos por bem, em mansidão e amor cristão, cancelar sua participação no intuito de garantir a segurança física do pastor Wilson, dos demais preletores e das mais de 100 mil pessoas que passarão pelo encontro entre os dias 8 e 13 de fevereiro próximo. Esperamos que a verdade circule livremente em nosso meio e que os veículos de comunicação deem ao pastor Wilson o espaço necessário para que possa também falar e dar a sua versão sobre os fatos. Então você vê aqui no discurso, né, a mansidão, né? Mas por trás dessa mansidão tem muito ódio, muito reacionarismo, tem esse racismo, assim, admitido com clareza. Tem também o fato de que se não fosse a opinião pública, as pessoas falarem claramente sobre isso, esse cara estaria aí, né? Esse cara, inclusive o próprio presidente aí da Visão Nacional, ele é um cara que defende, continua defendendo. Não, o senhor não vai vir aqui porque vão bater no senhor. Ah, eles vão se bater-se no Senhor. Então, quer dizer, não é tanto pelo pensamento, é as pessoas interpretam, né? Essa é a realidade. Então, pelo menos temos uma vitória. Um sujeito como esse não vai pôr os pés aqui em um evento. Vamos torcer para que as pessoas entendam a gravidade disso, mesmo porque eu acredito, né, que dentro dessas igrejas calvinistas haja uma quantidade razoável de pretos, né? Eu acredito nisso, porque afinal de contas, nós tivemos uma pesquisa agora recentemente que aponta que mais da metade da população se considera preto ou pardo. Então é importante a gente colocar essa questão aqui. E eu quero saber o que você pensa também, né? Qual que é a tua opinião a respeito disso? Coloque aqui nos comentários, queria muito que você me falasse qual é o seu pensamento a respeito disso. Você é a favor? Você acha que é liberdade de expressão? Alguém vir ao Brasil para defender escravidão? O que você acha? Coloca aí nos comentários, gostaria de saber. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Sua inscrição é muito importante. Eu estava falando no começo do vídeo sobre a oportunidade de você trabalhar aqui no Brasil apenas com o seu celular e receber em dólar. Essa oportunidade é uma oportunidade de trabalho. Veja bem, é trabalho. Você vai precisar trabalhar. Você vai precisar dedicar um tempo da sua vida para você ganhar esse dinheiro, tá? Não é uma coisa assim, não é milagre, já que estamos falando questões cristãs, não é um milagre, não é nada. Você precisa trabalhar, você precisa dedicar um tempo da sua vida para isso. E aí, você, podendo trabalhar, você, como a gente está vendo aí, mostrei para você nesse print, você vai ganhar em dólar. E aí você vai ter também a oportunidade de oferir ganhos aqui no Brasil, trabalhando aqui no Brasil, ganhando em dólar. Então, se você quiser saber mais, se você quiser ter mais informações, entre no link do primeiro comentário e também no primeiro link da descrição do vídeo. Entra aqui, que aí você vai saber mais, você vai conhecer mais, vai saber como é que é desenvolvido esse trabalho. Vale muito a pena mesmo você entrar e você participar para você saber um pouco mais. E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajudem o nosso trabalho. Todos os dias, segunda a segunda, feriado, a gente está aqui trabalhando para você. E a gente conta com as pessoas que patrocinam o nosso canal. Quem são essas pessoas? São pessoas exatamente como você, que assistem aos nossos vídeos e que entendem que devem apoiar um trabalho como o nosso, que é 100% independente. E aí, você pode nos ajudar por intermédio aqui do canal, sendo membro do canal. Você pode também ser membro do nosso Apoia-se.
o nosso Apoia-se nesse mês de janeiro precisa ter mais 10 membros e a gente está perseguindo essa meta aí que vamos conseguir com a sua ajuda. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, qualquer valor, o valor que você puder. Tem gente que às vezes ajuda a gente com 10 centavos. 10 centavos! 50 centavos. Falou, maravilha, foi o que ele pôde, é o que ele pôde ajudar. Então tá tudo certo. Se a gente tiver, nunca vamos ter, pelo jeito, mas se tivesse 1 milhão de pessoas que dessem 10 centavos, tá vendo o que acontece? Então, é o valor que você puder. E se você quiser, é claro. Tá bom? Grande abraço, daqui a pouquinho a gente volta.